Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã de consagração, felizes e alegres na presença de Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a sua palavra. Continuamos nosso estudo da carta aos Romanos, capítulo 12. Dessa vez nós leremos do 3 até o 8, ok? Lembrando sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal da Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Acesse aí nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e ative as notificações, o sininho aí no canto inferior direito, para que você possa receber as nossas notificações de vídeos sempre em dia, ok? E não esqueça também de curtir o vídeo e de comentar aqui embaixo o que você pensa desse estudo, contribuir para essa reflexão, amém? Então, Romanos 12, do 3 ao 8, vai dizer o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se mistério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, o apóstolo Paulo, ele acaba como nós trabalhamos semana passada, ele acaba de falar sobre a renovação da nossa mente e a não conformação com a maneira que o mundo age, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí vale lembrar, como eu já disse aqui algumas vezes, que nos textos originais não existia essa divisão de subtítulos, capítulos e versículos. Portanto, a gente tem que entender que o raciocínio do autor, dos autores dos livros, sempre segue uma continuidade. A gente nunca consegue esgotar um pensamento acerca de um capítulo ou de alguns versículos somente lendo uma parte pequena deles. A gente precisa sempre ler o contexto todo para entender em qual contexto se dá aquele versículo, em qual contexto se dá aquela colocação, para que a gente possa ter um bom entendimento da palavra. Então ele está falando sobre que ele roga pelas misericórdias de Deus. Nós falamos semana passada que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, ou com este sistema do mundo que jaz no maligno, como João vai dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense a si mesmo além do que convém. Olha o que ele está dizendo. Ele diz: considerando que nós recebemos a graça, considerando que nós não somos merecedores daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, considerando que nós não podemos comprar a salvação, não nos consideremos além do que convém considerar. Ou seja, nós não podemos pensar que nós somos muito mais do que nós realmente somos. E ele está dizendo assim, e como é que ele continua esse raciocínio? Ele diz: antes pense com moderação. Ou seja, trazendo para o português claro de hoje, não se acha muito não, né? Não fica se achando não. Pense de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí ele vai dizer assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja,
ninguém pense de si mesmo além do que convém, porque nós somos um corpo. Assim como um corpo que tem muitos membros, mas os membros não têm a mesma função, o dedo da mão não tem a mesma função do dedo do pé, o olho não tem a mesma função do nariz, o braço não tem a mesma função da perna, mas todos eles contribuem para que o corpo funcione e trabalhe bem. Então ele faz essa comparação com a Igreja de Cristo. Ele está dizendo, olha, nem todo mundo aqui faz a mesma coisa, mas não quer dizer que um membro é mais importante do que o outro. E não quer dizer que algum de nós aqui pode sobreviver sozinho, né? Ou seja, já estamos rebatendo aqui a tese do Cristo em casa. Cristo em casa não existe, porque Deus nos manda congregar, Deus nos manda ser corpo. Ele diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, contra a eclésia, contra a assembleia, ou seja, contra a reunião de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesse contexto, o Cristo em casa não tem espaço. Ah, porque eu sirvo a Deus aqui em casa, com a minha família. Você precisa congregar, porque é mandamento de Deus, é para o seu crescimento espiritual, é para que você deixe a soberba de lado, é para que você pare de se considerar mais do que convém, para que você pare de ver o resto da igreja como hipócrita e você como santo. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, ninguém pense de si mesmo além do que convém. E aí, logo depois, ele fala do corpo. Entende como as coisas se juntam? Eu não posso ter um pensamento moderado, dizer que eu tenho um pensamento moderado, se eu estou longe do corpo. Porque o fato de estar longe do corpo é um indício de que o meu coração é indício de que a minha mente pensa que eu sou superior aos outros membros, aos outros irmãos. É aquela velha história, na igreja tem muita hipocrisia, tem muito hipócrita. Fique tranquilo, temos espaço para mais um hipócrita. Seja bem-vindo. Porque todos nós aqui, somos pecadores buscando a graça de Deus, buscando melhorar. Só que uma coisa eu sei, num corpo inteiro de Cristo, não são só os outros que erram, você também erra, eu também erro. E nessa perspectiva, se nós cremos no Deus da graça, precisamos aprender a conviver com esses erros, assim como Deus convive com os nossos e perdoa os nossos. A medida é sempre em relação a Deus. E somos membros uns dos outros. E ele vai dizendo no 6, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí ele vai dizer que cada dom tem o seu campo de ação, e isso vai nos dar uma constatação muito importante que eu vou trazer aqui, e que cada dom, embora diferente um do outro, nenhum é mais importante do que o outro. Todos eles contribuem para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Então ele vai dizer, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que ele está dizendo por profecia? O que é profetizar? É anunciar as verdades de Deus. Denunciar o pecado, quando todos estão vendo, mas ninguém tem coragem de dizer. Esse é o profeta. Ele recebe da parte do Senhor uma palavra, ele recebe da parte do Senhor uma direção e ele precisa trazer essa direção. Ele precisa trazer essa verdade. Não tem como ele falar algo diferente daquilo que Deus propôs. Esse é o profeta. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, ele está fazendo já uma distinção entre, às vezes, o profeta e o mestre, aquele que ensina, né, a palavra. O que ele está dizendo? Não tem como o cara ser tudo ao mesmo tempo. O que nós vemos às vezes na igreja? Uma pessoa que faz praticamente tudo e outros que fazem praticamente nada. O que acontece? Você acaba sobrecarregando um membro e levando o outro à preguiça. Amados, cada membro tem a sua função. E
quase sempre essa coisa de dupla, tripla função não funciona. A gente precisa que os membros dediquem-se às suas funções e façam os seus papéis, para que ninguém fique sobrecarregado e todos possam contribuir com a obra de Deus. Você e eu que estamos na casa do Senhor, cada um de nós tem um dom, uma forma que nós podemos contribuir com a missão e com o evangelho que Deus nos deu. Todos nós temos uma contribuição a fazer. E aí ele vai falar sobre profecia, vai falar sobre ministério e ensino. Ele vai falar sobre exortação, que é o quê? Encorajar, um encorajador. Está dando alguns exemplos, né? Ele não está falando exatamente dos ministérios como ele depois categoriza, né? Quando ele fala de mestre, apóstolo, profeta, pastor, aquela coisa toda. Ele vai dizer o que contribui com liberalidade. Está dizendo, ele está quase trazendo como se fosse um ministério o cara que oferta, que financia a obra, que é necessário também. Aqueles irmãos e irmãs que sempre quando a igreja está no aperto, ele vai financiar a obra, ele pode financiar, ele tem condições financeiras para tal, sabe? Mas eu acredito que a gente possa estender esse contribuir não somente a dinheiro, né? Às vezes tem pessoas que podem contribuir com dons, né? Podem contribuir com trabalho de verdade. Ele diz que se vai contribuir, contribua com liberalidade, né? Não faça como Ananias e Safira, que disse que ia vender um campo e ia entregar aos pés dos apóstolos, mas preservou parte do campo para si, né? E acabaram sendo fulminados. O que preside com diligência, ou seja, o presidente da congregação, o presbítero, né? Com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, ele dá um exemplo geral, um panorama geral, falando que cada membro ele vai dar uma ênfase diferente às diversas questões que surgem na igreja. Talvez um vai trazer uma exortação, o outro vai trazer uma palavra de misericórdia, o outro vai trazer uma palavra de teologia, de ensino, de doutrina, o outro vai trazer uma denúncia, o profeta, o outro vai contribuir para que a obra avance, mas todos são igualmente importantes para o andamento da obra de Deus. O que é importante para nós, irmãos, essa manhã, é que nós venhamos a observar que, primeiro, nós temos um papel na casa de Deus a desempenhar, todos nós temos um dom e uma forma que nós podemos contribuir para a obra de Deus, e contribuir para a obra de Deus não é só cantar e pregar, tem muita coisa para fazer na igreja. Segundo, nós não somos melhores do que nossos irmãos, nossos ministérios não são melhores do que os dos irmãos. Cada um tem uma forma de contribuir para que o corpo funcione bem. Para que o corpo funcione bem. E terceiro, nós não podemos negligenciar aquilo que nos foi dado. E devemos trabalhar para que o que Deus nos deu possa ser feito. Para que ninguém venha ficar sobrecarregado e a igreja toda venha trabalhar em conjunto. Se o corpo não funcionar direito, a gente não sai nem do lugar, não é verdade? Quando a gente vai dar um passo, se o olho não estiver enxergando, dificulta. Se os ouvidos, né? Não sei se os irmãos sabem, a audição é um fator importante no equilíbrio. Se não funcionar, a gente desequilibra. O nosso pé, as nossas pernas precisam funcionar, os nossos joelhos, as coxas, os músculos, o quadril, até as mãos, os braços precisam funcionar para a gente dar um passo para frente. Para que a igreja possa avançar, nós precisamos do corpo inteiro funcionando bem. Espero que essa palavra possa tocar o seu coração, que Deus te abençoe nessa manhã, que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus. Graça e paz.